Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tudo o que nós fazemos é espalhar as boas novas de Jesus e para isso nós criamos este canal para trazer o melhor conteúdo da nossa igreja Assembleia de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações e solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero, nesse momento, expressar a minha alegria e gratidão ao meu Deus, que tem sido fiel e cumprido com as suas promessas na vida deste servo dele. E o cumprimento destas promessas, a promessa quem fez foi Deus, mas ele usou um homem para que as promessas se cumprissem. Eu também quero agradecer a ele, que é o meu pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Isso não é chaleirismo, isso chama-se gratidão. E eu quero agradecer a Deus e ao meu pastor por tudo. Quero parabenizar a coordenação, irmã Judite, todas as demais irmãs, deixar aqui um versículo para a vossa meditação. Salmo 50, versículo 21, a parte B, foi o versículo que veio ao meu coração. E em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. De Deus para vocês. Seguindo a orientação do nosso amado pastor, quero ler um versículo que está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, versículo 6. Ao mesmo tempo que rogo as vossas orações, para que no abrir da minha boca as portas da palavra sejam abertas. Que Deus possa falar conosco esta noite. Quem veio ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Na versão atualizada, a Bíblia nos diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Quem pode dizer amém? Amém. Amados e queridos irmãos, em sentido espiritual, meia-noite simboliza o fim de um ciclo e o despontamento de um novo dia que está para começar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, ele disse: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, sabendo que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. No versículo 12, a parte A, ele diz: a noite é passada e o dia é chegado. A Bíblia Sagrada, ela destaca 3 grandes dias. No Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada fala, destaca, faz alusão, referência a um tempo denominado por Jacó, ou melhor, por Jeremias, no capítulo 30, versículo 7, deu tempo de angústia para Jacó. Esse tempo é denominado pelo próprio Jeremias
no capítulo 51, versículo de número 6, de o tempo da vingança do Senhor. E esse tempo, no Antigo Testamento, aleluia, é denominado de o dia do Senhor. O dia do Senhor é o primeiro grande dia que a Bíblia Sagrada destaca, e está no Antigo Testamento. E todos sabem que o dia do Senhor, no Antigo Testamento, faz uma referência, uma alusão à grande tribulação. Se você abrir a sua Bíblia, em Isaías capítulo 13, versículo 6, Isaías capítulo 13, versículo 9, Jeremias capítulo 46, versículo 10, Ezequiel capítulo 30, versículo 3, Joel capítulo 1, versículo 15, Joel capítulo 2, versículo 1, Joel capítulo 2, versículo 11, Joel capítulo 2, versículo 31, Joel capítulo 3, versículo 14, Amós capítulo 5, versículo 18, Amós capítulo 5, versículo 20, Obadias versículo 15, Sofonias capítulo 1, versículo 14, e Malaquias capítulo 4, versículo 5, você vai observar que todos estes versículos faz uma alusão do dia do Senhor como a grande tribulação. E para corroborar com o que Jeremias disse no capítulo 51, versículo de número 6, o profeta Isaías, falando debaixo do crivo da revelação de Deus, pela égide do Espírito Santo, ele chama esse dia, em Isaías capítulo 61, versículo 2, e Isaías capítulo 63, versículo 4, de o dia da vingança do nosso Deus. Quando nós, leitores da Bíblia, ora outra, somos indagados por alguns acerca do arrependimento de Deus. Deus se arrepende ou não se arrepende? Porque quando a gente lê Gênesis capítulo 6, versículos 5, 6 e 7, diz que Deus se arrependeu. Quando a gente lê Êxodo capítulo 32, versículo 12, diz que Deus se arrependeu. Quando a gente lê o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 10, 11 e 35, diz que Deus se arrependeu. Quando a gente lê o segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 16, diz que Deus se arrependeu. Quando a gente lê Jeremias capítulo 18, versículos 7 e 8, diz que Deus se arrependeu. Quando a gente lê Jonas capítulo 3, versículo 10, diz que Deus se arrependeu. Mas em contrapartida, a Bíblia diz em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Olha o que está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Oséias no capítulo 13, versículo 14, ele disse que o arrependimento será escondido dos seus olhos. E afinal, Deus se arrepende ou não se arrepende? Todas as vezes que a Bíblia fala que Deus se arrependeu, é concernente ao juízo do pecado. Mas a minha Bíblia diz, no Salmo 94, versículo 15, a parte A, aleluia, na perspectiva de Deus, juízo adiado não é justiça negada. Vou repetir, juízo adiado não é justiça negada. Então o que é que Deus faz? Deus transpassa, Deus reserva para um dia, para um tempo, prestar contas com o homem e a mulher pecadora. Olha
o que Jeremias disse no capítulo 23, versículo 20, e no capítulo 30, versículo 24: não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. O que ele quer dizer? Quando você lê Apocalipse capítulo 6, versículo 17, você vai ver que a Bíblia chama este dia de o grande dia da sua ira. É porque Deus separou o dia do Senhor para prestação de contas com a humanidade pecadora. Eu ouvi e vi alguns pregarem que o que nós estamos vivendo é o acerto de contas de Deus. Nada disso, é apenas princípio das dores. Mateus 24, sinais em cima no céu, sinais embaixo na terra, sinais na vida religiosa, sinais na vida social, sinais na vida moral e os sinais na vida política. O acerto de contas de Deus vem aí. Deus vai passar a régua e vai pedir a conta. Olha o que Sofonias disse no capítulo 1, versículo 15 e 16. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trompeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Ei, é nesse dia que Apocalipse capítulo 9, versículo 6 diz que a morte vai tirar férias. É nesse dia que está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 26, que os homens desmaiarão de pavor. É nesse dia que os 7 selos serão abertos. Vai sair o cavalo branco, vai sair o cavalo vermelho, vai sair o cavalo preto, vai cavalgar nos 4 cantos do mundo o cavalo amarelo. E quando o cavalo amarelo passar, 1/4 da população morrerá. Estão assombrados porque já morreu por conta da Covid. Não estou dizendo que é pouco. 4,5 milhões de pessoas no mundo todo. Mas isso comparado ao que vai acontecer é insignificante. Se eu comparar ao último censo no ano de 2017, sabe quanto é a população mundial? 7,05 bilhões de pessoas. Se você dividir isso por 4, dá 1,9 bilhão de pessoas. É o que vai morrer quando o cavalo amarelo passar nos 4 cantos do mundo. Ei, as 7 trombetas tocarão, as 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. Mas eu quero dizer uma coisa, diga para a pessoa que está ao seu lado aí: eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando tudo isto acontecer, a noiva não estará mais aqui. Quem crê nesta palavra, levante sua mão para cima. O dilúvio só veio quando Noé e a sua família estavam abrigados na Sodoma e Gomorra. Só foi destruída quando Ló e os seus foram tirados da cidade. Paulo disse na primeira epístola aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que Jesus nos livra da ira futura.
Isaías capítulo 57, versículo 1, diz que o justo é levado antes a noiva vai ser abrigada na arca, será tirada de Sodoma e Gomorra e vai habitar no céu. Quem está esperando este dia? O segundo grande dia que a Bíblia Sagrada destaca está no Novo Testamento, e é o dia do juízo. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. O Novo Testamento está repleto de passagens que faz referência e alusão ao dia do juízo, principalmente nos evangelhos. Se você ler em Mateus capítulo 10, versículo 15, fala do dia do juízo. Se você ler em Mateus capítulo 11, versículos 22 e 24, fala do dia do juízo. Se você ler em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 42, fala do dia do juízo. Em Marcos capítulo 6, versículo 11. Em Lucas capítulo 10, versículo 14. Em Lucas capítulo 11, versículos 31 e 32, fala do dia do juízo. O apóstolo Pedro, escrevendo a segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, ele chamou o dia do juízo de o dia de Deus. É nesse dia que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 33, 34 e o 41, que as ovelhas serão separadas dos bodes. É nesse dia, Judas versículo 6, que os anjos rebelados serão julgados e condenados. É nesse dia que Paulo disse em Romanos capítulo 2, versículo 16, que os segredos dos homens serão julgados. Aquilo que é feito nas surdinas, que ninguém vê, mas Deus vê. Aleluia! Aquilo que é praticado, que ninguém sabe, mas Deus sabe, serão julgados neste dia. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nesse dia os injustos serão castigados. É por isso que quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 24, versículo 25, diz que quando o homem ímpio ouve falar desse dia, o termo na corrigida é, ele fica espavorido. Sabe o que isso significa? Apavorado, amedrontado, atemorizado, com medo, porque ele sabe que está escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que o dia do juízo é o dia da perdição dos homens ímpios. Ei, olhe para cá, por gentileza. Hoje, Jesus, ele é advogado. Olha o que está escrito na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém peca, fiquem tranquilos, nós temos um advogado para com o Pai. Olha o nome dele, Jesus Cristo justo. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 34, que ele está à direita de Deus e intercede por nós. E ainda temos a ajuda do Espírito Santo, que diz em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que ele intercede por nós com gemidos e que não pode ser expressado por palavras. Quando a coisa aperta, ele entra no mistério com o Filho e diz coisas que a gente não vai ouvir nunca.
boca, porque são gemidos que as palavras não podem expressar. Oh, glória a Deus! Mas um dia esse advogado, ele vai sentar no trono branco, na cadeira, e vai julgar como juiz. Olha o que diz a versão da Bíblia denominada Viva, Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Porque chegou o tempo quando ele se assentará como juiz. Aleluia! Está vindo uma palavra aqui ao meu coração agora. Eu quero só abrir um parêntese aqui, vou dar continuidade, mas eu quero dizer uma coisa aqui que está descendo do céu para alguém que chegou aqui. O Senhor está me levando a Jeremias capítulo 51, versículo 36, e o Senhor trouxe alguém aqui para falar esta palavra ao teu coração. Pelo que assim diz o Senhor: eis que eu pleitearei a tua causa. Deus está dizendo para alguém que chegou aqui: serei teu advogado e o teu juiz. Deus está falando para alguém: ei, Ana, não perca o equilíbrio, não saia do lugar, deixa a penina achar que está por cima, a roda vai girar, o arco do forte será quebrado, quem está em cima ele vai colocar embaixo, quem está por baixo ele vai. Sinta a presença de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao versículo 15. Um trono branco vai surgir. Aí é interessante, irmão. Permita-me. Isaías no capítulo 33, versículo 22, Isaías disse que ele será senhor dos 3 poderes. Eita Deus! Legislativo, executivo e judiciário. É pouco? E ele vai sentar no trono e vai dizer assim: abram-se os livros, no plural. O livro da consciência, o livro da natureza, o livro da lei, o livro do evangelho, o livro da memória e o livro dos atos e ações dos homens. Abram. Quem estiver com os nomes escritos nestes livros serão julgados e condenados. E nem adianta pedir para recorrer à instância maior. Ele é o Senhor do poder judiciário. Oh, glória! Depois ele vai dizer assim: abra-se, no singular, o livro. E como é o nome desse livro? Livro da vida. E quem é que está escrito neste livro? Eu lembro dos 70, lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus manda os 70, dá poder a eles, assina a procuração, e diz: usa a procuração, cura a enfermidade, ganha almas, expulsa demônio. Aí eles voltam no versículo 20 alegres, porque expulsaram demônios. Aí diz: olha Jesus, até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus diz: não fiquem alegres com isso.
A versão da Bíblia denominada Viva. Mas fiquem felizes e alegrem-se, porque os seus nomes estão registrados como cidadãos dos céus. Diz a pessoa que está ao teu lado: tu tem dupla cidadania. Quando você nasceu, seu pai e sua mãe foi no cartório, registrou e recebeu a certidão de nascimento. Você é cidadão da terra, a cidade onde você nasceu. Você é natural de lá, brasileiro, com muito orgulho. Mas também em um culto como este foi feito um convite, e um dia você levantou a mão para cima e disse: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Aí os teus pecados foram perdoados, jogados no mar do esquecimento. Foi colocado uma plaquinha: é proibido pescar. E o teu nome foi registrado, sabe onde? No livro da vida. Ele vai dizer: abra-se o livro. Como é que está aí? Diga o nome dele. Diga o nome dela. Chame ela aqui. Servo boa e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Te prepara. Entra no gozo do teu Senhor. Olha a tua. Eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo aqui nesta noite. Ele estará aqui, está falando contigo, mulher, contigo, homem. O teu nome está escrito no livro da vida. Oh, glória! O terceiro grande dia que a Bíblia Sagrada destaca. Aleluia. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito. Meia-noite, um ciclo está encerrando. O novo dia está para começar. Paulo diz: a noite é passada e o dia é chegado. Ezequiel, no capítulo 7, versículo 12, ele disse: é chegado o tempo, vem o dia. E que dia é este? Em Lucas capítulo 17, versículo 24, este dia é chamado de o dia do Filho do Homem. Aleluia. Em Filipenses capítulo 1, versículo 10, e o capítulo 2, versículo 16, é chamado de o dia de Cristo. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, é chamado de dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 1:6 é chamado de dia de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, é chamado de dia da redenção. Em 1 aos Coríntios capítulo 5, versículo 5, e 2 aos Coríntios 1:14, é chamado de dia do Senhor Jesus. E em 2 aos Coríntios capítulo 2, capítulo 6, versículo 2, é chamado de dia da salvação. E que dia é esse? É o dia do grande encontro.
entre o pecador redimido com seu remidor. É o grande encontro do noivo com a noiva. E é interessante, queridos irmãos, porque lendo um pouco as traduções judaicas, principalmente os rituais de casamento no tempo de Jesus, vocês sabem que leem Bíblia, que existem 3 formas na Bíblia de se encontrar uma noiva. O próprio pai, ele pode tomar conta e preparar tudo, como foi o caso de Manoá para com Sansão. O pai pode delegar alguém da sua total confiança para fazer a escolha da noiva para o seu filho, como foi o caso de Abraão para com Isaac, usando Eliezer. Ou o próprio noivo pode escolher a noiva, como foi o caso de Jacó. No nosso caso, o noivo escolheu a noiva. Ele disse em João capítulo 15, versículo 16, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu olhei para vocês e disse, é você mesmo. Oh glória! E quando ele observava e via a moça e se interessava, ele ia até a casa dela para pedi-la em casamento e levava 3 coisas consigo. Primeiro, uma enorme quantia em dinheiro para pagar o preço da noiva ou dote. Segundo, um contrato ou uma certidão de compromisso. Terceiro, um odre de vinho e uma taça. Ele acertava o preço com o pai ou o irmão mais velho. Aleluia. A moça era chamada à presença deles para dizer se aceitava ou não. A taça de vinho era cheia. Quando ela dizia sim, aceito, ela tomava aquele vinho e ela estava dizendo que aceitava, se comprometia com ele. E automaticamente eles eram declarados marido e mulher por voto e contrato. E ele olhava para ela e fazia uma declaração: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas vai chegar o tempo que eu vou voltar, porque eu vou preparar o lugar, o Shaddai. E quando tudo estiver pronto, eu volto para levar você. Jesus olhou para a noiva e disse assim, João capítulo 14, versículos 2 e 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, porque eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele foi preparar o Shaddai. E sabe como é que a Bíblia chama o nosso Shaddai? A Bíblia chama de morada de Deus, de trono de Deus, de celeiro, de reino de Cristo, reino de Deus, de lugar de descanso, da herança eterna dos salvos, de pátria dos remidos, de casa do Pai, de firmamento de Nova Jerusalém, de paraíso, de Jerusalém celestial, de habitação de Deus, de pátria nossa, de casa do Senhor, de reino que não pode ser abalado, de absolutamente santo, de lugares altos, elevados, de cidade santa, de céu dos céus. E se ele perguntasse, ou alguém perguntasse para o noivo, quando é que você vai voltar? Ele dizia, não sei, só quem sabe é o...
há 2000 anos atrás, eu posso conjecturar. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. O Pai deu a ordem para o Filho descer a este mundo, nascer como homem e morrer numa morte de cruz para salvar a humanidade. Agora ele vai olhar novamente para o Filho e ele vai dizer: o tempo é chegado. Cumpriram-se os dias. Olha o que Paulo disse na primeira epístola, capítulo 4, aos Tessalonicenses, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor, o mesmo que nasceu do ventre da Virgem Maria, que morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, subiu, ascendeu aos céus, do Monte das Oliveiras, o mesmo Senhor descerá do céu e vai descer fazendo barulho, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha o que Paulo disse, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Ora, a Bíblia fala de muitos mistérios. A Bíblia fala do mistério da sua vontade, a Bíblia fala do mistério de Cristo, a Bíblia fala do mistério de Deus e Cristo, a Bíblia fala do mistério da injustiça, a Bíblia fala do mistério do Evangelho, a Bíblia fala do mistério da fé, a Bíblia fala do mistério das 7 estrelas e dos 7 castiçais de ouro, a Bíblia fala do mistério entre a mulher e a besta, a Bíblia fala dos 2 grandes mistérios, do mistério da piedade e do mistério entre Cristo e a sua igreja. Mas Paulo está dizendo: eu vou revelar o mistério. E qual é o mistério? Nem todos dormiremos, como é a história. Paulo diga lá no 20º Congresso de Mulheres que tem crente que não vai morrer, tem crente que não vai provar a morte, porque Paulo disse: ante a última trombeta. Como é, Paulo? A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, depois nós seremos transformados. Ei, a trombeta vai tocar. Não sei se você está em casa, não sei se você vai estar na igreja, não sei se você vai estar no trabalho, não sei se estará no metrô, no ônibus, dirigindo o veículo. A trombeta vai tocar, mais ou menos assim: toca aí, trombeta. Capítulo 4, versículo 1, ele vai citar teu nome e vai dizer: sobe aqui. Rapária, sória, paia. O noivo diz assim, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo. A noiva responde: amém. Ora vem. Cantares capítulo 2, versículo 8. A noiva diz: esta é a voz dele, eu conheço. Esta é a voz do meu amado.
Ei-o ali, lá vem ele saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Aí ele diz no versículo de número 10: o meu amado fala e me diz assim: levanta-te, amiga minha, formosa minha. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores da terra, amiga minha, o tempo de cantar chegou. A voz do pássaro ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Aí no versículo 17 ela entra novamente dizendo: volta, amado meu, volta, amado meu, volta, amado meu. A trombeta vai tocar, a noiva vai subir ao encontro do noivo, e duas coisas vão acontecer. Primeiro, Isaías capítulo 33, versículo 17: os teus olhos verão o rei na sua formosura. Olha o que João disse na primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, a última parte: assim como é você vai olhar para o noivo. E você vai ver o noivo como ele é. Isaías capítulo 53, versículo 11: ele vai levantar o véu. E a Bíblia diz que o trabalho da sua alma ele verá. Ele vai olhar para você. Sabe o que é que a Bíblia diz? Vai ficar satisfeito. Valeu a pena morrer na cruz. Ei, imagina a cena: Jesus olhando para você, você olhando para Jesus. Meu pastor, me permita, eu sou sua ovelha. Se eu fizer errado, o senhor já puxa minha orelha. Mas quando eu estiver diante do meu Jesus, se tiver protocolo, meu pastor, eu vou quebrar. Aleluia. Eu de frente para Jesus, olhando para Jesus, Jesus olhando para mim, eu vou pegar Jesus pelo meio, irmão. Eu vou levantar o meu Jesus. Eu não quero nem saber. Quem estiver atrás que espere. Eu vou beijar meu Jesus. Eu vou chorar. É fácil ser crente, é fácil ser fiel a Deus, é fácil suportar a afronta. Eu não sei se eu vou chegar correndo, andando, embolando, se arrastando, mas eu vou chegar. E quando eu chegar, sai da frente. Oh, glória a Deus. Às vezes dá vontade de desistir, dá ou não dá? Às vezes dá vontade de chutar o balde e a bacia. Às vezes dá vontade de voltar atrás. Mas Jesus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: você não vai desistir, você não vai entregar. Quem te chamou foi Deus. Quem entregou na tua mão foi Deus. Quem te colocou lá foi Deus. Eu estou sentindo a autoridade do céu aqui esta noite para dizer para alguém: me ajude aí. Diga no ouvido dela e no ouvido dele: desistir nunca, retroceder jamais, desistir nunca, retroceder jamais. O céu não é para covarde, o céu é para os vencedores.
Você em casa, receba a presença de Deus. Seja tocado, seja tocada, você que está me assistindo, aonde você estiver, pelo toque do Espírito Santo de Deus. Receba renovo de Deus aí, agora. Xarabraca sobre para participar do cortejo nupcial, além de vestes adequadas, permita-me, geralmente acontecer à noite, era necessário lâmpadas acesas. Mas o segredo não está em manter, ou está apenas com as lâmpadas acesas, mas mantê-las acesas. E o segredo está em ter azeite e hoje aqui, o templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, é o posto de combustível do céu. E tem muita gente que não tem azeite de reserva, pelo contrário, estão na reserva. Encosta na bomba de Jesus, porque vai descer azeite, e o anjo vai dar mais aquela balançadazinha assim, ó, no carro. Vai sair daqui transbordando, pingando de azeite. Porque a igreja da última hora não é uma igreja fria, gelada, feito gia em pé de pote. Não, ele está vindo buscar uma igreja viva, inflamada pelo fogo do Espírito Santo, que tem azeite de reserva. Cadê as mulheres de azeite que tem azeite de reserva? Recebe azeite do céu aí na galeria. Recebe azeite do céu. Eu sei que você não é daquele tipo de crente que vem para o encerramento de um congresso desse e trouxe uma xícarazinha. Não, faça como eu, trouxe um carro pipa. Vou sair daqui carregado esta noite. A bomba de Deus está derramando azeite. Recebe azeite. Recebe azeite. Para chegar diante do noivo, a lâmpada tem que estar acesa e tem que ter azeite de reserva. E já caminho para a conclusão. É chegado o tempo. Prepara-te, Deus. É chegado o tempo. Prepara-te. Não é tempo de andar com um pé na igreja e outro no mundo. Não é tempo de andar de aparência. É tempo de buscar ao Senhor até que venha. Haverá um mover do Espírito Santo no final desta mensagem. Nos quatro cantos deste templo, o Espírito Santo está tocando nos corações.
Eu estou dizendo que haverá um movimento do céu. O Espírito Santo de Deus já está trabalhando e tocando nos corações. E está dizendo: chegou o tempo. O tempo está próximo. E eu não abro mão de você. Eu investi alto em você. Eu paguei um alto preço por você. Eu vou me revelar para você como nunca me revelei. Eu vou falar com você como eu nunca falei. Haverá mistérios. Ei, Deus está dizendo: tenho pressa, eu tenho pressa. O relógio de Deus está adiantando, as coisas acontecerão com muita pressa. E o que Deus vai fazer também, aleluia, na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus, vai ser algo assim. De repente, Jesus vai salvar, de repente vai trazer de volta, de repente vai curar. O que está fora do lugar, Ele vai colocar no lugar. E não tem quem peça a Deus fazer, porque Ele é Deus. Olha que mistério. Diga aí para essa pessoa que está ao teu lado agora, diga mesmo assim: o Deus que fez a promessa em Jerusalém vai cumprir em Jerusalém. E qual é o segredo? Qual é o mistério? Diga para ele ou para ela: fica em Jerusalém. Quem quiser sair, saia. O que Deus prometeu em Jerusalém, Deus vai cumprir em Jerusalém. E Deus está dizendo: eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa. Sinta Deus, sinta minhas irmãs, sintam jovens. Está descendo aqui algo especial de Deus. Quem está afastado, volte-se para os caminhos do Senhor. Quem ainda não entregou a sua vida, entregue. Quem não é batizado, Jesus pode te batizar agora. Abra a tua boca e dá glória. Abra a tua boca e dá glória. Oh, levanta a tua mão para cima, levanta. Receba de Deus, aonde você estiver, seja cheio